Era uma vez, na pequena cidade de Itapura, interior de Minas Gerais, onde todo mundo conhece todo mundo, que eu decidi que não ia mais baixar a cabeça para ninguém. Principalmente para o Coronel Augusto Mendes, o homem mais poderoso da região, dono de metade das terras e de quase todas as consciências da cidade. O que eu não imaginava era que essa decisão ia custar tudo o que eu tinha construído na vida. Se você quer conhecer histórias reais de pessoas que enfrentaram o impossível e descobrir como pequenas decisões podem mudar tudo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda semana eu trago relatos que vão te fazer repensar suas próprias escolhas. Meu nome é João Silva, tenho 42 anos, e durante 15 anos eu fui o contador da prefeitura de Itapura. Uma vida simples, mas digna. Casa própria, esposa que me amava, 2 filhos estudando na escola particular, um fusquinha azul que me levava para todo canto. Eu era respeitado na cidade, participava da igreja, jogava futebol no time dos comerciários aos domingos. Era aquela vida que a gente chama de normal, sabe? Sem muito luxo, mas também sem grandes problemas. O Coronel Augusto Mendes era o tipo de homem que quando entrava num lugar, o silêncio tomava conta. Alto, sempre de terno mesmo no calor de 40 graus, cabelo grisalho penteado para trás, e aqueles óculos escuros que ele nunca tirava. Diziam que os olhos dele eram gelados como gelo, mas eu nunca tive coragem de confirmar. Ele era dono da maior fazenda da região, de 3 lojas na cidade, de um posto de gasolina, e tinha o prefeito na palma da mão como um boneco de ventríloco. Durante todos esses anos trabalhando na prefeitura, eu via as coisas acontecerem. Licitações que eram combinadas antes mesmo de serem abertas, terrenos públicos que misteriosamente mudavam de dono, verbas da saúde e educação que sumiam como mágica. Eu fazia os números bateram no papel, mas por dentro, minha consciência gritava. Era como se eu fosse cúmplice de um crime que acontecia todo dia, bem debaixo do meu nariz. A gota d'água aconteceu numa terça-feira de março, que começou como qualquer dia comum. Eu estava no meu pequeno escritório na prefeitura, aquele com cheiro de papel velho e café requentado, quando o prefeito Antônio chegou com uma pasta na mão e aquele sorriso forçado que ele fazia quando queria que eu fizesse algo que não devia. João, preciso que você dê um jeitinho nesses números aqui. A verba da merenda escolar precisa ser redirecionada para uma obra urgente, ele disse, colocando a pasta na minha mesa como se fosse a coisa mais normal do mundo. Quando abri a pasta e vi os documentos, meu sangue gelou. Eles queriam que eu falsificasse relatórios para desviar R$ 200 mil destinados à alimentação das crianças da escola municipal. R$ 200 mil que iam parar na construção de um galpão na propriedade do Coronel Augusto Mendes. Um galpão que, segundo os documentos, seria uma escola técnica para a comunidade, mas que todo mundo sabia que ia virar um depósito para os negócios dele. As crianças iam continuar comendo aquela comida ruim, aguada, sem nutrição, enquanto o coronel enchia mais ainda os bolsos. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei andando pela casa, pensando nos meus filhos, na Márcia, minha esposa, que trabalhava como enfermeira no postinho de saúde. Pensava em como eu ia explicar para eles que o pai deles tinha virado ladrão, que tinha roubado comida da boca de crianças pobres. Era como se tivesse uma pedra no peito, pesada, que não me deixava respirar direito. Na manhã seguinte, olhei no espelho e não reconheci o homem que estava ali. Cabelos grisalhos prematuros, olheiras fundas, aquela expressão de cansaço de quem carrega um peso que não é seu. Foi nesse momento que tomei a decisão que mudou tudo. Eu ia dizer não. Pela primeira vez na vida, eu ia enfrentar o sistema, ia olhar nos olhos do poder e falar que não ia mais ser fantoche de ninguém. Cheguei na prefeitura determinado. Entrei na sala do prefeito sem bater na porta, coisa que nunca tinha feito antes. Antônio estava lá, conversando ao telefone, provavelmente com o próprio coronel, falando baixinho sobre uns negócios. Quando me viu, desligou rapidamente e fez aquela cara de quem foi pego fazendo algo errado. Prefeito, eu vim devolver isto aqui, falei, jogando a pasta em cima da mesa dele com mais força do que pretendia. Não vou falsificar documento nenhum, não vou roubar dinheiro de criança, e não vou mais ser parte dessa safadeza toda. O silêncio que se fez naquela sala foi ensurdecedor. Antônio ficou vermelho, as veias do pescoço saltaram,
E pela primeira vez eu vi medo nos olhos dele. João, você não sabe o que está fazendo. Tem certeza que quer mexer com isso? O Coronel Augusto não vai gostar nada, nada mesmo de saber que você está criando problema. Pensa na sua família, pensa no seu emprego, pensa na sua vida tranquila. Você quer jogar tudo isso fora por causa de uns papéis? Foi aí que eu respirei fundo e falei as palavras que selaram meu destino. Prefeito, eu prefiro dormir com a consciência tranquila numa casa de papelão do que numa casa própria sabendo que foi comprada com dinheiro sujo. Podem me demitir, podem fazer o que quiserem, mas eu não vou mais ser cúmplice dessa roubalheira. Saí da prefeitura naquele dia sabendo que não ia mais voltar. E estava certo. Na quinta-feira, recebi uma ligação da secretária dizendo que meus serviços não eram mais necessários, que a prefeitura estava passando por um período de contenção de gastos. 15 anos de trabalho honesto jogados no lixo em uma ligação de 2 minutos. Mas o que eu não esperava era a guerra que ia começar. O Coronel Augusto Mendes não era homem de deixar passar desaforos. Em uma cidadezinha como Itapura, ele tinha 1000 maneiras de tornar a vida de uma pessoa um inferno, e foi exatamente isso que aconteceu. Primeiro, foram as pequenas coisas. O dono do mercado onde eu comprava há anos de repente disse que não podia mais me dar crédito. O mecânico que sempre consertou meu Fusca inventou que estava muito ocupado. A farmácia onde a Márcia comprava os remédios dos meninos começou a dizer que os medicamentos estavam em falta. Era como se a cidade inteira tivesse recebido uma ordem para me isolar. Depois vieram as perseguições mais diretas. Começaram a espalhar boatos de que eu tinha roubado dinheiro da prefeitura, que eu era um funcionário desonesto que tinha sido demitido por justa causa. A Márcia começou a ser olhada de forma estranha no trabalho. Os meninos chegavam em casa chorando porque os colegas da escola estavam falando que o pai deles era ladrão. O pior de tudo foi quando tentaram me incriminar de verdade. Uma noite, a polícia bateu na minha porta com um mandado de busca e apreensão. Disseram que tinham recebido uma denúncia anônima de que eu guardava documentos roubados da prefeitura em casa. Revistaram tudo, viraram a casa de ponta cabeça, assustaram minha família, e obviamente não encontraram nada porque não havia nada para encontrar. Mas o objetivo não era me prender, era me humilhar, me quebrar psicologicamente, me mostrar quem mandava na cidade. E funcionou. Depois daquela noite, minha esposa começou a olhar para mim de forma diferente. Não com desconfiança, mas com medo. Medo do que poderia acontecer conosco, medo de que eu tivesse mexido com gente perigosa demais. João, a gente precisa conversar, ela me disse numa manhã, depois que as crianças foram para a escola. Eu sei que você fez a coisa certa, sei que sua consciência está tranquila, mas será que valeu a pena? Olha a situação que a gente está vivendo. Os meninos estão sofrendo na escola, eu estou sendo pressionada no trabalho, você está desempregado, e a gente não consegue nem mais comprar as coisas básicas. Era a primeira vez que vi a Márcia chorar por causa de dinheiro. Em 15 anos de casamento, a gente sempre tinha se virado, sempre tinha dado um jeito, mas agora era diferente. Não era só uma questão financeira, era uma perseguição sistemática, organizada, para nos destruir por completo. Tentei arranjar trabalho em outras cidades da região, mas a fama chegava antes de mim. O Coronel Augusto tinha contatos em todo lugar, e bastava uma ligação para que as portas se fechassem. Era como se eu tivesse sido marcado, como se carregar uma tatuagem invisível na testa escrito: não contratem este homem. Os meses passaram e nossa situação só piorou. Tivemos que tirar os meninos da escola particular e colocar na pública. Vendemos o Fusquinha para pagar as contas atrasadas. A Márcia começou a fazer faxina nas casas para complementar a renda, coisa que ela nunca tinha precisado fazer antes. Eu me senti um inútil, um fracassado, um homem que não conseguia sustentar a própria família. A pressão psicológica era brutal. Toda vez que eu saía na rua, sentia os olhares de julgamento, os cochichos pelas costas. Alguns poucos amigos verdadeiros ainda me cumprimentavam, mas a maioria me evitava como se eu tivesse alguma doença contagiosa. Era o preço de ter enfrentado o rei da cidade. Teve uma manhã que eu acordei e não consegui levantar da cama. Não era preguiça, não era cansaço físico, era como se meu corpo tivesse desistido.
A Márcia percebeu e me convenceu a procurar ajuda médica. O diagnóstico foi depressão severa, causada pelo estresse e pela pressão constante que eu estava vivendo. Foi aí que eu comecei a questionar se realmente tinha feito a coisa certa. Será que valeu a pena sacrificar minha família, meu casamento, minha sanidade mental por uma questão de princípios? Será que não era melhor ter ficado quieto, ter falsificado aqueles documentos, e continuar vivendo nossa vida simples mas estável? Essas dúvidas me corroíam por dentro como um ácido. Eu comecei a beber, coisa que nunca tinha feito antes. Passava as tardes no boteco do seu Manuel, o único lugar da cidade onde ainda me tratavam com respeito, tomando cachaça e remoendo minha decisão. Era patético ver um homem de 42 anos se afogando em álcool por causa de uma escolha que deveria ter sido óbvia. O pior momento foi quando meu filho mais velho, o Pedro, de 14 anos, chegou em casa com o olho roxo. Tinha brigado na escola porque um colega disse que o pai dele era ladrão e covarde. Quando vi meu menino machucado por causa das minhas decisões, eu senti uma dor no peito que era física, real, como se alguém tivesse me dado uma facada. Pai, por que você fez aquilo? Por que você não podia ter ficado quieto como todo mundo? A pergunta do Pedro ecoou na minha cabeça por semanas. Como explicar para um adolescente que às vezes fazer a coisa certa tem um preço alto demais? Como explicar que existe uma diferença entre ser inteligente e ser íntegro? A situação chegou ao limite quando a Márcia perdeu o emprego no postinho de saúde. Oficialmente, foi por contenção de gastos, mas todo mundo sabia que era mais uma represália do coronel. Minha esposa, que sempre foi forte, que sempre me apoiou em tudo, chegou em casa naquele dia e desabou no meu colo como uma criança. João, eu não aguento mais. A gente precisa sair desta cidade, precisa recomeçar em outro lugar, longe de tudo isso. Os meninos não merecem passar por essa humilhação, eu não mereço ser punida por uma decisão que você tomou. Eu concordo com você, sei que você fez o certo, mas não posso mais ver minha família ser destruída assim. Foi a conversa mais difícil da minha vida. Ver a mulher que eu amava implorando para fugir da própria cidade, ver o desespero nos olhos dela, saber que eu era o responsável por toda aquela dor. Naquele momento, eu entendi que enfrentar o rei tinha consequências que iam muito além do que eu imaginava. Decidimos vender a casa e nos mudar para São Paulo, onde um primo meu disse que poderia me arranjar um trabalho numa empresa de contabilidade. Foi como admitir a derrota, como reconhecer que o Coronel Augusto tinha vencido, que o sistema era mais forte do que minha consciência individual. O dia da mudança foi o pior da minha vida. 20 anos de memórias sendo colocadas em caixas, a casa onde meus filhos cresceram sendo entregue para estranhos, a cidade onde eu nasci me expulsando como se eu fosse um criminoso. O coronel nem apareceu para ver nossa partida, mas eu sabia que ele estava em algum lugar, sorrindo de satisfação. Na estrada, olhando Itapura pelo retrovisor, eu chorei pela primeira vez em anos. Chorei pela injustiça, pela covardia dos que ficaram calados, pela solidão de quem enfrenta o sistema sozinho. Mas também chorei de alívio, porque finalmente a guerra tinha acabado, mesmo que eu tivesse perdido todas as batalhas. São Paulo foi um recomeço difícil. Apartamento alugado numa periferia violenta, trabalho mal pago, filhos em escola pública de baixa qualidade, Márcia fazendo bicos para ajudar nas despesas. Mas aos poucos, a paz voltou para nossa casa. Não havia mais perseguição, não havia mais medo, não havia mais o peso de viver sob o domínio de um tirano. Hoje, 5 anos depois, eu ainda não sei se fiz a coisa certa. Financeiramente, foi um desastre. Pessoalmente, foi devastador. Meu casamento sobreviveu, mas ficou com cicatrizes que nunca mais vão sarar completamente. Meus filhos cresceram mais rápido do que deviam, perderam a inocência cedo demais. Mas quando eu me olho no espelho hoje, eu vejo um homem que pode dormir tranquilo, que não precisa carregar o peso da cumplicidade com a corrupção. Eu vejo alguém que ensinou para os filhos, na prática, que existem coisas mais importantes do que dinheiro e status social. A última notícia que tive de Itapura foi há 2 meses, quando um antigo colega me ligou para contar que o Coronel Augusto tinha morrido de infarto aos 78 anos. Rico, poderoso, temido, mas morreu sozinho num hospital particular de Belo Horizonte,
porque a família toda tinha se afastado dele por causa dos negócios sujos. Quem sabe se eu tivesse ficado na cidade, se tivesse continuado fazendo parte do esquema, hoje eu estaria rico também. Quem sabe meus filhos estariam numa universidade particular, quem sabe a Márcia não precisaria trabalhar tanto. Mas quem sabe também se eu conseguiria me reconhecer no espelho, se conseguiria dormir em paz, se conseguiria olhar nos olhos dos meus filhos sem sentir vergonha. Escolher enfrentar o rei foi a decisão que destruiu minha vida financeira, minha estabilidade, minha zona de conforto. Mas foi também a decisão que salvou minha alma, que me permitiu continuar sendo quem eu realmente sou por dentro, que me deu o direito de falar sobre honestidade e dignidade para meus filhos sem ser um hipócrita. Não sei se você, que está assistindo esse vídeo, já passou por uma situação parecida, já teve que escolher entre o que é fácil e o que é certo. Não sei se você já teve que decidir se vale a pena pagar um preço alto pela integridade. O que eu posso dizer é que, 5 anos depois, apesar de toda a dor e de todas as perdas, eu faria tudo de novo. Porque no final das contas, o que sobra de uma vida não são as conquistas materiais, não é o dinheiro no banco, não é o status social. O que sobra é a paz de consciência, a capacidade de olhar nos olhos das pessoas que amamos sem ter que mentir sobre quem somos realmente. Enfrentar o rei me custou quase tudo, mas me deu de volta a coisa mais importante, o respeito por mim mesmo,